Olá, fazendo jus ao nome do canal, Escafandrista Filosófico, né, que eu coloquei lá no primeiro vídeo de apresentação do canal, que o nome tem a ver com uma certa atitude de denúncia, de que tem certas coisas que não estão, não são tão naturais assim nesse mundo, e que deveríamos pelo menos nos chamar a atenção. Um assunto que chama atenção para mim é a questão de como no futuro próximo, já está acontecendo, mas no futuro mais próximo, vai, vamos gerenciar a questão, né, da empregabilidade, do emprego, do trabalho. É fato que a tecnologia cada vez tira mais postos de trabalho das pessoas e começa a se afunilar cada vez mais as perspectivas de como viver através do seu próprio trabalho, suas próprias potencialidades e atividades nesse mundo. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a grande área, a grande disciplina de conhecimento que está abarcando todas as outras hoje é da área da informática, né? Da tecnologia de informação. Então, não sei por quanto tempo vai demorar, mas acredito que no futuro próximo muitos carros, né, já não terão motoristas. Transportes coletivos ou transportes privados como Uber já terão computadores, né, sendo pilotados por computadores. Já tem aviões, né, que pousam sozinhos, né? O piloto levanta as mãos e a interação entre ondas de rádio do avião e da pista faz o avião pousar em gelo ou então em tempos muito ruins de ventania e nevasca. Muito bem, da noite para o dia, muitas pessoas ficarão sem, por exemplo, esse trabalho. Pessoas de mais idade, 40, 50, 60 anos, 20, 30, 40 anos de trabalho, da noite para o dia, elas, além de estarem desempregadas, elas podem se tornar não empregáveis. O que eu quero dizer com isso? Ah, mas a tecnologia vai gerar outras formas de emprego, né? Sim, vai gerar. Para técnicos de informática, de tecnologia de informação, que saibam lidar com as questões que agora dos carros e dos transportes automáticos. Mas vamos botar um número só para a experiência do pensamento. Tiram 2 mil motoristas de uma empresa e não vão gerar nem 200 empregos para a tecnologia de informação. Então, além de gerar muito menos do que vai tirar, esses novos serão muito específicos, serão para quem tem conhecimento da tecnologia da informação. Aqueles motoristas da noite para o dia que ficaram desempregados vão fazer o quê? Não dá para dizer que hoje, né, tentar ter um discurso meritocrático, cada um, quem quiser se vira, cada um é só fazer comida e sair vendendo, que ninguém passa fome. Não é verdade, né? Porque como cada vez mais gente desempregada, cada vez mais gente vão fazer comidas e nem todos têm essa expertise, essa capacidade, porque vai ter gente que faz comida ruim e não vai conseguir lugar, né? Não vai ter espaço, porque aqueles que fazem comida melhor já vão ter espaço, mais gente fazendo, não vai ter espaço para todo mundo. Não vai ter espaço para todo mundo, não vai ter capacidade para absorver tantas pessoas que não têm empregos. E essas que estão com 40, 50 anos de idade, ou que já ficaram 20, 30 anos fazendo a mesma profissão, vão como da noite para o dia se especializar em alguma profissão da qual hoje o mundo precise. E o mundo precisa muito de tecnologia da informação. Vão entrar no curso do Senai, do Senac. O que eles vão fazer? Quanto tempo vão demorar? E até lá, como é que vão fazer? Pessoas desesperadas, né? Pessoas cada vez com menos dinheiro, com famílias. Então, esse é um caminho que está se estruturando já há algum tempo e está ficando cada vez mais afunilador. As pessoas vão ter cada vez menos capacidades, porque aquilo que o mundo oferece são menos habilidades mais mentais, matemáticas ou de tecnologia da informação.
e as pessoas que vão ficar desempregadas muitas vezes não têm esse conhecimento, não tem como adquirir esse conhecimento ou se especializar nele para sair concorrendo com quem já estava vindo antes. Então a meritocracia aqui não é uma solução, né, esse pensamento meritocrático. O que fazer então, né? Bom, não é à toa que logo na pandemia o discurso e a prática mundial em alguns lugares da renda universal básica voltou à tona. Bom, se o governo não consegue mais, por questões culturais e de história, manter todos esses empregos, ou dar para as pessoas capacidades e cursos de especialização para todos conseguirem ter seus trabalhos a partir depois de uma certa idade, o governo também não pode fechar os olhos para isso. Então, uma das saídas, umas grandes saídas que podem ser feitas em projetos pilotos no Brasil, em qualquer lugar do mundo, em pequenas cidades, é dar dinheiro diretamente ao cidadão. Sei que vão ter muitas questões éticas, ontológicas, de natureza humana que vão abrir, nós vamos falar isso em outros vídeos depois. Vamos falar sobre isso. Mas aqui especificamente eu estou falando de forma geral. Não vou falar especificamente quais as questões que são levantadas, porque também já tem dados a respeito disso, e também daí eu posso trazer. Mas uma das grandes saídas é o governo dar dinheiro diretamente na mão de todo cidadão, para que ele possa, com esse dinheiro, refazer dentro das suas capacidades, dentro da sua história pessoal, da sua idade, da sua história cultural, ele conseguir dar andamento à sua vida prática. Aquele motorista que ficou 40 anos de profissão, 30 anos, que hoje tem 50, 60 anos, e só fez isso durante esse tempo, não teve nenhum estudo, especialização a mais, o que ele vai fazer? O governo dá dinheiro para ele e com esse dinheiro ele consegue, dentro da sua própria história, da sua própria capacidade, das suas próprias habilidades, fazer cursos, melhorar o seu conhecimento ou abrir o sonho que ele teve de abrir a sua loja, seu trabalho, seu negócio. Essa é uma saída. Né? Não vou entrar diretamente nos detalhes, já tem dados de quanto acontece em outros países, coisas parecidas com a renda universal básica, né? E a grande maioria das pessoas que recebem o dinheiro em mãos produzem para a sociedade coisas que elas gostariam de ter produzido antes, ganham a liberdade de poder se tornar donas do seu próprio negócio, investem nisso e fazem dinheiro girar na economia. Porque aquela pessoa não teria dinheiro para gerar na economia, agora ela vai ter. Esse dinheiro vai gerar impostos, vai gerar... Né? A questão econômica de como ser factível, isso também já foi realizado até no Brasil. Bom, tem várias alternativas, não vou entrar nisso agora, porque senão vamos tomar muito tempo. Desse vídeo o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar a preocupação com esses postos que vão ser tirados pela tecnologia e de quais as pessoas que têm famílias e que têm vidas e hoje com a longevidade cada vez maior vão viver muito mais e precisam de uma alternativa. A renda universal básica tem que ser pensada seriamente, em pequena escala, num país continental como o Brasil, mas já acontece em outros lugares do mundo, muito parecido ou quase como as ideias da renda universal básica, como no Alasca, como no Canadá, como, não lembro se é em Gana, ou se é em outro país ali da África e em outros lugares. Okay? Uma outra alternativa que está aí, que requer menos conhecimento, requer menos envolvimento de estudo, são as criptomoedas. Já que a tecnologia está aí nos tirando, e tirando de muita gente, vai tirar de muita gente cada vez mais, postos de trabalho e de oportunidades de renda, ela também nos dá, por outro lado, a oportunidade das criptomoedas. E eu faço aula, né? Minha professora / consultora, a Rosilara, a Lara, a gente me ensinando a pensar sobre esse mundo, porque eu não nasci nesse mundo das criptomoedas, eu sou jurássico para isso, mas eu não sou um otimista ao futuro, né? Tem outros pensamentos a respeito sobre isso que a gente fala em outro vídeo, mas eu também não vou lutar contra a realidade e ser um saudosista do passado. Eu preciso me preparar para esse futuro, para esse presente, dentro daquilo que minha ética e meus juízos epistemológicos e éticos permitem. Então comecei a me inteirar sobre as criptomoedas, a gente fala muito sobre isso e as oportunidades
e malefícios que também podem trazer. Mas uma das oportunidades que as criptomoedas trazem né, já tinha isso nas ações, investimentos em ações, né, no mundo físico, aí, na antiga Bovespa, em outras bolsas, né, mundiais, agora nas criptomoedas. Então, é um estudo, é um dinheiro, pouco dinheiro que pode ser investido e que pode render mais, né, porque nosso dinheiro, qual é a diferença? Eu ganho R$100 hoje, se eu ganhar R$100 durante 6 meses, com esses R$100 físicos, digamos assim, né, nem é físico mais, é eletrônico, mas com esses R$100, esse dinheiro que existe aqui, em 6 meses eu compro menos coisa com esses R$100. Não compro a mesma coisa que eu comprava 6 meses antes. O dinheiro de investimento, seja ele qual for, o que é? Se eu invisto R$100 hoje e conseguir lucrar com ele, em 6 meses eu compro mais coisas do que eu comprava antes com aqueles R$100, porque eu posso ter tido lucro investindo. Então, o investimento é uma das saídas. O investimento barato, que pode se tornar bastante rentável, é um dinheiro de investimento em criptomoedas, por exemplo, né? As criptomoedas nasceram exatamente com esse intuito de saírem dessa regulação desse mundo que está cada vez, além de ser mais regulado, com menos chance das pessoas conseguirem colocar as suas atividades, suas habilidades em jogo, porque estão cada vez menos oportunidades de conhecimento e estão perdendo postos de trabalho. Então, as criptomoedas são uma saída para que a pessoa possa ter minimamente no início um pouco mais de liberdade a respeito do seu próprio futuro, né, dos investimentos. E por isso que é muito preocupante, né, esse futuro, né, do desemprego e, mais importante, do não empregável, né? Uma pessoa que está desempregada é uma coisa, mas se ela não tem os conhecimentos, habilidades, tempo para desenvolver outro tipo de trabalho, porque já está com uma idade avançada, ou porque perdeu muito tempo em cima de uma só profissão, essa pessoa não é mais empregável. Ela vai ter que dar conta de si mesma. Ela vai ter que desenvolver autonomia. É uma coisa que o Brasil é pouco, né, pensamento assim nacional, é pouco autônomo em relação às atividades empreendedoras. Sempre depende de que instituições façam por eles. Então, essa pessoa que está desempregada e não vai ser empregável mais, as saídas são os governos, ou prefeitos ou governos estaduais ou federal, adotarem em forma de projetos pilotos a renda universal básica. Se não me engano, a minha professora Alara disse que em El Salvador, se não me engano, está fazendo um projeto piloto de uma comunidade de bitcoins, né, que não tem impostos. Né? O bom de um país, acho que é El Salvador, né, ou Haiti, agora não vou lembrar, mas o bom de um país que quebrou completamente, que agora é livre para fazer o que ele quiser. Né? Porque dizem que livre mesmo é aquele que não tem nada a perder. Então, um país que quebrou completamente, ele pode tentar qualquer alternativa, porque se der errado já não tem mais nada a perder. Espero que o Brasil não chegue a esse ponto e consiga, como prevenção, pensar as alternativas desse mundo com falta de oportunidades e pós-trabalho, onde a meritocracia não vai dar conta, porque vai ser muita gente que vai estar desempregada e nem todos têm as mesmas qualidades, capacidades, habilidades e história de vida. Alguns vão começar com 20, outros vão começar com 50, uns vão começar com todo o conhecimento que o mundo exige, outros vão começar sem nenhum conhecimento que esse mundo exige, um conhecimento que já se tornou obsoleto. Então não dá para colocar em cima de cada um a responsabilidade meritocrática de que eu mereço. As pessoas precisam de ajuda. As pessoas, para serem criativas, tem que sair dessa falácia também, né, de que a necessidade é a mãe do empreendedorismo. As pessoas com necessidades, elas baixam a cabeça e fazem o que podem.
elas não pensam no futuro, elas trabalham para o presente, da manhã para a noite, elas ficam obtusas mentalmente, porque assim exige a vida naquele momento. Pessoas que mudam as coisas, elas têm condições, os seres humanos precisam de condições favoráveis para pensar melhor a sua vida, o seu futuro e ter uma maior capacidade racional. Nós somos muito mais irracionais do que racionais. Nós temos potencial racional, mas não quer dizer que nós atualizamos esse potencial. Nós precisamos de condições favoráveis. Essas pessoas que vão perder o emprego e vão ficar desempregadas, não empregáveis, elas precisam de condições para sair dessa. O governo tem que dar essas condições. Né? E a renda universal básica é uma das condições para que a pessoa consiga ter uma certa tranquilidade para pensar no futuro, pensar em situações melhores para a sua vida, e não ficar tentando botar lá, ser um leão atrás do calcanhar para ter que se mexer. Isso é uma falácia, né? Isso é uma romantização irresponsável da meritocracia a respeito da dificuldade de ser a mãe da necessidade de ser a mãe do progresso, né? Pessoal, ou seja lá o que for. Então, essa é uma questão que me preocupa muito e que traz também vários desdobramentos, como essa da universal básica, como essa das criptomoedas, que também eu tenho um desdobramento, que eu quero fazer uma pesquisa, já comecei a fazer, mas estou mais na minha outra pesquisa do pós-doutorado, mas paralelamente a pesquisa sobre o metaverso e as novas relações que essas tecnologias vão forçar com que o ser humano tenha consigo mesmo, com os outros e com o mundo. E dentro dessa questão está o desemprego e a não empregabilidade daquele que está desempregado. Se a gente fosse pensar um pouco mais comunitariamente, poderíamos pensar que somos responsáveis também por ajudar quem precisa, né? Em vez de esperar só o governo se mexer, porque infelizmente a renda universal básica é uma questão que não dá para se fazer comunitariamente, teria que ser através de políticas de governo, e quando se fala em políticas se fala em ideologias, quando se fala em ideologias se fala em distorção da realidade. Então, até isso acontecer vai demorar. Mas nada impede que a gente, ou quem acredite, ou quem queira que as coisas mudem, apoiem essa ideia e falem sobre essa ideia, estudem sobre essa ideia. Eu vou deixar também aqui na descrição alguns links a respeito da renda universal básica para as pessoas tirarem as suas próprias conclusões. Mas se o governo não puder fazer, que nós então tenhamos essa sensibilidade de ajudarmos a nossa comunidade e apoiarmos as pessoas que precisam. Para finalizar, né, não sei se foi Noruega, naqueles países lá, Holanda, que na pandemia tiveram a alternativa do trabalho compartilhado. Politicamente falando, fizeram isso. Então, uma pessoa que trabalhava 6 horas passou a trabalhar 3 e deu espaço para mais uma que tinha sido desempregada. Então, a mesma função foi dividida as horas em 2 pessoas. Teve alguns incentivos fiscais para as empresas, baixaram um pouquinho o salário, muito pouco em relação à quantidade de horas, não foi metade, por exemplo, baixaram muito pouco, mas tiveram incentivos do governo para manter o seu lucro, a sua rotatividade financeira, e 2 pessoas fizeram a mesma função. A outra pessoa teve mais tempo livre, pôde ficar com a sua família, com suas coisas, com os outros valores pessoais, ao mesmo tempo de ter baixado muito pouco a questão salarial. Isso é uma solução política extremamente, ridicularmente fácil de se aplicar. Ah, mas a Holanda é um país pequeno. Ah, mas não é isso, né? A gente sabe que não é questão só do tamanho do país, né? A gente sabe que tem questões ideológicas muito fortes que impedem que no Brasil e em alguns outros países isso se efetive. Então, saídas tem, né? Nós podemos pensar também em saídas comunitárias, de bairros, de cidades, de associações que ajudem e que recoloquem, né, financeiramente as pessoas numa condição que possam ter favoráveis para que possam dar conta de pensar e tentar dar conta da sua própria vida. Tá bom? Então, quem quiser falar mais sobre esse assunto, quer deixar seu comentário, querem trazer sugestões de comentários ou de assuntos sobre essa questão, por favor, é só deixar que eu tento responder dentro do possível e trazer também, fundamentalmente, fontes para que a gente possa pensar melhor sobre essas questões. Muito obrigado e até o próximo vídeo.